Você que é gestor, está lá na sala de estar da empresa pegando um café para poder dar aquela relaxada e de repente o funcionário chega até você e fala: chefe, nós temos um problema. Você acaba vendo que pode se envolver na atividade, mas não dá para tomar nenhuma decisão porque você está ali no café. E aí você fala para ele: ok, eu vou pensar a respeito e te dou um retorno depois. Meus parabéns, você acaba de ganhar um abacaxi novinho em folha para poder descascar. E agora você está trabalhando para a pessoa que trabalha por você. E ele ainda vai, de vez em quando, te cobrar se você resolveu aquilo. Olha só. O que fazer nessas situações, hein? Fala pessoal, meu nome é Sócrates Cordeiro, do canal Produtividade e Liderança. Hoje nós vamos falar sobre liderança, com um tema voltado para descascar abacaxis. Calma, não é um vídeo sobre receitas, tá? Eu estou falando aqui sobre problemas que você tem que lidar como líder. A arte de liderar é complexa, pois em todas as atividades nós precisamos estar atentos ao aprendizado do funcionário e também ao seu como líder, né? Afinal, você tem que evoluir mais. E uma das principais coisas que o líder precisa tomar cuidado é exatamente em trabalhar o seu foco, para que ele não mergulhe na operação e fique afogado com o dia a dia, sem pensar no seu principal objetivo e foco, que deve ser a estratégia daquele setor. E é isso que eu quero tratar no vídeo de hoje. No início da liderança, é normal que o gestor ele ainda esteja dentro da operação, pois ele veio de lá, ele aprendeu com aquilo, ele se destacou e agora ele foi convocado para poder guiar aquele time. Eu, por exemplo, era programador, então eu desenvolvi os principais softwares que eu trabalho hoje em dia lá na empresa, isso lá atrás, lá no ano de 1628. Brincadeira, tá pessoal? Eu sou um cara novo, pô, 36 aninhos ainda, hein? Por ter já experiência em liderar um grupo religioso, eu acredito que rapidamente no meu trabalho me viram como líder. E realmente eu me destaquei bastante lá na empresa, isso de forma natural. E aí eu assumi a coordenação lá do time e ainda passei por um bom tempo colocando a mão na massa para poder programar algumas coisas, enfim. Porque eu tinha um certo receio de deixar as coisas nas mãos das pessoas. Eu tinha um nível de entrega com uma alta exigência, pelo menos de mim mesmo, então eu ainda não tinha uma confiança plena no meu time. Mas isso chegou num ponto que alguns do time começaram a ficar praticamente sem atividade para fazer, pois eu estava centralizando tudo, e isso começou a me gerar aí alguns problemas. Eu estava sem dormir de tanta coisa que eu tinha para fazer, eu estava criando ociosidade inclusive no time. Eu comecei a ver que nunca que eu ia sair daquele mar de problemas e o time nunca ia aprender, né, a se desenvolver daquele jeito que eu estava trabalhando. Então eu realmente falei um basta bem grande na minha vida naquele momento, e foi ali que eu comecei a estudar bastante os temas sobre produtividade, porque eu estava com muita atividade para fazer, e também sobre liderança, porque eu precisava liderar melhor. Eu almejava crescer ainda mais, né, lá na empresa. Assim como aprender sobre coisas novas, evoluir como profissional, como todo mundo quer fazer. Mas como que eu ia fazer isso daquele jeito, mergulhado na operação como eu estava, sem tempo nenhum? Era impossível. Então eu comecei a fazer algumas mudanças que são ligadas diretamente com o tema do vídeo de hoje. E a primeira atividade que eu fiz, pessoal, foi o seguinte: desenvolver a iniciativa dos funcionários que eu liderava. E na verdade eu faço isso até hoje. É um aprendizado contínuo. Mas afinal, como fazer isso? Quando alguém vai te passar um abacaxi para poder deixar na sua mão, você esclarece com ele 3 coisas fundamentais. Ele pensa e sugere uma solução. Ele agir imediatamente e informar o resultado para você depois. Ou ele agir e relatar esses resultados nas reuniões que você tem de acompanhamento das atividades dele. Simples assim. Dessa forma, pessoal, você começa a doutrinar a sua equipe a ser mais independente, mas claro, com seu acompanhamento. Então essas 3 opções que eu dei, elas irão variar conforme o perfil do funcionário, tá? E aí fazendo isso, quando você estimula o seu time a lidar com os problemas, eles acabam adquirindo novas habilidades. Você ganha, pessoal, um tempo para poder fazer o seu trabalho, né, com mais estratégia, com mais acompanhamento. Dito isso,
Vamos então responder aqui o questionamento que eu fiz no início desse vídeo, tá? O que fazer quando o funcionário leva o abacaxi para o líder? É importante aqui frisar que isso eu vou falar é muito benéfico, tanto para o líder, isso é muito importante, quanto para o funcionário também, pois a visão aqui não é que o líder vai ficar de boa sem ter o que fazer, pelo contrário, e sim que ele vai orientar e formar o liderado para poder ser mais desenrolado, como fala no Nordeste, para poder aprender a solucionar algumas coisas, ter mais iniciativa, mais conhecimento, para você que ainda não é líder, possa aprender e crescer profissionalmente também. Vamos lá então. Incentive o seu time a marcar reuniões com você. Não invente de discutir coisas na pressa, por exemplo, lá no café, pois isso nem transmite seriedade para o seu time, tá? Ao invés disso, faça o funcionário marcar uma data para que ele possa se reunir com você, tete a tete. Uma outra dica: especifique o nível de proatividade para o seu time. E aí, do nível mais baixo para o nível mais alto, a gente vai iniciar com o primeiro, que é aguardar até que você diga para alguém do time o que fazer. Segundo, perguntar a você o que fazer. Terceiro, sugerir uma ação depois que aprovar com você e executar. Quarto, agir de forma independente, mas informá-lo de forma imediata. E 5, agir de forma independente e te atualizar como líder nas reuniões que você tem de acompanhamento com ele, tá? E aí, pessoal, com todas essas opções que eu elenquei aqui, tente impedir que o seu time utilize as opções 1 e 2 quando forem levar algum problema para você. E quando forem discutir o problema, não passe mais do que 15 minutos falando. É importante ser objetivo nesse momento, até para que o colaborador ele possa entender bem a demanda que você passou. Existem, inclusive, pessoal, muitas reclamações de líderes que eles não conseguem se expressar direito e que os funcionários eles têm receios de procurar novamente aquele líder para poder tirar as dúvidas. Isso gera, gente, uma frustração muito grande para todos os lados. Uma outra dica: combine uma atualização do status da atividade. Depois de decidir qual caminho vocês vão seguir, já combine aí uma atualização periódica, por exemplo, semanal, para que você possa ter esse relatório da atividade do funcionário. Outra dica: desenvolva os skills dos seus funcionários, ou seja, as suas habilidades. Às vezes, quando tentam passar um abacaxi para você, é pelo simples motivo de que eles não sabem como resolver aquilo, ou mesmo nem vontade tem. Então, sendo esse o caso, vai lá, pegue na mão dele, faça junto com ele uma vez, ou 2 ou 3, que seja, para que ele possa aprender aquilo ali. E aí depois você vai acompanhando ali o progresso dele. Você vai até gastar um tempo no início, sim, mas depois, pessoal, você vai ganhar muito mais quando ele começar a fazer aquilo sozinho. Próxima dica: cultive a confiança. Isso é importantíssimo. Você só vai conseguir desenvolver o seu time para poder estar proativo nas atividades se eles confiarem em você. Se não confiam, vão continuar te passando problema e te passando problema até te assoberbar de vez e coisas. Passe segurança para eles, para poder mostrar que você está junto. Dessa forma você promove com certeza uma confiança com todo mundo. Todos esses itens essas dicas que eu coloquei aqui são muito importantes para que você possa desenvolver o seu time e você ganhar mais agilidade nas suas tarefas estratégicas como líder. A importância aqui, pessoal, também se dá para um melhor relacionamento com todos eles, porque eu já dei alguns exemplos aqui em vídeos anteriores. Algumas atitudes nossas como gestor podem gerar alguns problemas para nossos funcionários, e o que pode levar aí a maus comportamentos deles. Ou pior, o atraso das entregas que nós, como líderes, precisamos. Existem também outras situações que, sem querer, elas acabam gerando um efeito contrário na gestão, tá? Por exemplo, imagine que no final de uma reunião com seu funcionário, o nome dele é Jobs Elton, você fala assim: show de bola, me envia um relatório sobre isso no e-mail. E aí, ok, o abacaxi ele tá com o Jobs Elton, ok. Mas aí ele faz o e-mail com toda a atenção do mundo, com o relatório que você pediu, e aí você dá uma olhada no e-mail e, como ele é muito grande, você vai deixando isso para depois. Enquanto isso, o coitado do Jobs Elton tá lá esperando, O abacaxi agora tá com você, olha só. E agora? O funcionário ele vai ficando frustrado e ainda se culpando por não ter saído do canto. Um outro exemplo é quando sua funcionária, a Elocrécia, ela se reúne com você
e você pede para poder ela estruturar um projeto, né, de uma determinada área da empresa, e você prontamente fala que vai dar o suporte para ela fazer. E aí no final você fala assim: é só me falar como posso ajudar, hein? Mas vai lá, pode tocar o projeto. Sabe quando você faz uma pergunta meio afirmativa e meio em dúvida? Dúvida se a pessoa pode entregar, ou mesmo esperando que ela entregue. E aí a tadinha da Elocrécia vai fazendo o projeto e no meio do caminho ela tem algumas dúvidas e não sabe se pergunta ou não, né, ao gestor e manda para o líder, né, aquele projeto. Pode ser que ele demore para poder responder e aí ao final você vai ter vários atrasos. Eu poderia dar outros exemplos aqui, mas o fato é que eles estariam ligados ao abacaxi, ficar somente sobre a sua responsabilidade como líder, e não para o funcionário, que é que realmente deveria estar com aquele abacaxi. Aí no final de semana, na sexta-feira, tá todo mundo esperando um retorno seu, mas aí você tá com o abacaxi de todos na sua mesa, cheio de coisa para fazer e ainda gerando ociosidade na equipe. Aí para amenizar, você decide ir no final de semana para poder trabalhar lá no escritório, para poder dar conta de tudo. E aí no meio do caminho, você vê 3 pessoas no seu time, do seu time, lá no bar, sorrindo, se divertindo, enquanto você está trabalhando. Se tudo acontece, pessoal, no fluxo que tem que acontecer, que eu estou colocando aqui das dicas, você e o seu time estarão com seu final de semana salvos. Então, para resolver isso de vez, é preciso ajudar inicialmente a descascar o abacaxi com o time. Na segunda, ou no dia que você quiser, chama individualmente cada um, para que os dois, você e ele, possam resolver, né, quais serão as próximas ações. É preciso que ambas as partes deixem claro aí que o problema é do funcionário, sim, e não pode ser do líder. Claro, se você, gestor, puder ajudar com acelerar, por exemplo, aquilo ali, ou tirar algum problema da frente dele para que ele possa agilizar isso, faça, não tem problema nenhum. Afinal, esse é um dos nossos papéis como líder, que é exatamente fazer o seu pupilo decolar, né? Mas ele precisa saber que vai depender dele poder fazer isso, após você ensinar o caminho. O que eu estou colocando aqui, pessoal, é algo totalmente diferente de autoritarismo, ok? Eu defendo, né, nos meus vídeos, inclusive, falo aqui muito no canal, sobre uma liderança aberta e voltada para a preparação do funcionário. Mas quando eu falo que o problema tem que ser dele, do funcionário, e quando falo problema, pessoal, são as demandas do dia a dia dele, tá? É porque você, gestor, só pode ajudar mesmo a desenvolver as pessoas que têm problema, que têm demanda, exatamente para elas serem preparadas em relação a isso. Resolveu esse problema? Vamos para o próximo, tentar outro. Ou mesmo vamos medir se na próxima vez que surgir esse mesmo tipo de abacaxi, o seu funcionário vai estar apto a resolver aquilo, sozinho principalmente. Dessa forma, líder, os abacaxis irão sumir da sua mesa. Eles vão voltar sim, mas dessa vez vai ser com hora marcada. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, marca aqui como gostei, marca aí o like, né, aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também marca o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que virão. Eu vou ficando então por aqui, um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau!